Olá, turma! Espero que vocês estejam bem, tenham aproveitado esse tempinho para descansar um pouco. Hoje, nossa aula, dia 3/8, livro do segundo bimestre, página 411 até a 413, vamos falar de expressões e reações. As expressões corporais e faciais são formas do ser humano se comunicar com o mundo sem utilizar nenhuma palavra. Temos um exemplo aqui dessa obra, que é uma obra bem representativa do artista Caravaggio, que é a Medusa, que expressa muito bem as expressões faciais relatadas durante toda a história da arte. A gente vai ver que essas expressões faciais e corporais, elas são bem representadas em esculturas, em pinturas, né, em desenhos. E o porquê disso é importante, né? A gente sabe que nem sempre o outro precisa dizer o que está acontecendo para a gente saber o que está se passando. A gente consegue ver pela expressão do outro quando ele está com raiva, quando ele está com medo, quando ele está feliz, ou na expressão corporal, né? Às vezes a linguagem corporal também fala muito da pessoa sem ela de fato precisar dizer alguma coisa. Então, essa questão toda das expressões, ela começou lá na Grécia, tá? A Grécia, ela é o berço da nossa civilização, né? A civilização grega, ela desenvolveu-se no sul da Europa e ao longo dos séculos foi produzida uma arte que se perdeu, muita coisa nós não temos mais original, o que tem hoje é réplica romana, mas a gente sabe de muita coisa, por exemplo, a literatura, a nossa própria democracia foi inspirada, começou na Grécia, né, um modelo de democracia, literatura, o próprio teatro. Então, eles deixaram uma grande herança para nós, porque afinal a Grécia é o berço da civilização ocidental. Inicialmente, os gregos eles eram compostos por vários povos, né? Os dórios, os jônicos. Então, todas essas culturas elas contribuíram muito para que a cultura grega ela fosse rica, né? Porque foi uma troca cultural muito grande. A arte grega ela assume traços e características que variam ao longo do tempo até que se chegue ao período clássico, que foi um período de maior expressão e força artística, onde é desenvolvida a arte, o ápice da arte grega. Né? Então, os períodos eles são divididos em arcaico, né? Arcaico, clássico, que é denominado o século de Péricles, e o helenístico. O arcaico é mais próximo, nós vamos ver que o arcaico está mais próximo da arte egípcia, né? Porque foi aquele iniciozinho. O período clássico, que foi o auge da arte e da cultura, e quando as obras gregas mais famosas foram feitas, e o helenístico, que foi o período onde o Alexandre o Grande, né, o conquistador, ele governou até o domínio do Império Romano, né, que é o fim aí da Grécia. O período arcaico, como nós vimos, que foi o primeiro período, né, da divisão dos três períodos, é muito influenciado pela arte egípcia. A gente pode ver na anatomia das esculturas essa rigidez, essa simetria, que é bem diferente das esculturas gregas mais conhecidas, né? Então, as características de figuras rígidas, simetria, dupla simetria, obediência da lei da frontalidade, aquilo que a gente viu lá na arte egípcia, né, de tudo retratado mais de perfil. O período helenístico, a gente já vê uma certa evolução em relação ao movimento, coisa que a gente acaba não vendo aqui no período arcaico. Por quê? Ganha-se mais dramaticidade e movimento, tem ainda uma certa influência, né, do Egito, porque foram civilizações muito próximas, mas a gente já consegue ver um movimento que não é visto no período anterior. E essa obra aqui ela se chama Vitória de Samatrócia, e ela supõe-se que essa escultura, né, que essa escultura, ela estivesse presa à proa de um navio que conduzia uma frota. De fato, as formas que o artista deu às figuras de uma mulher com asas abertas ligeiramente afastadas para trás, a túnica agitada pelo vento, as ondulações do vestido, né,
o tecido transparente colado no corpo parecem sugerir sentimento de vitória, além de criar no observador uma forte impressão de movimento. Que aí a gente começa a ver o desenvolvimento da expressão corporal. Temos o período clássico, né, que foi o auge das obras, aqui a gente já vê o ápice da arte grega, todo esse movimento, todo esse estudo da anatomia, completamente diferente dos períodos anteriores. Então, no período clássico, as estátuas gregas ganharam maior realismo e a figura humana ela ganha mais expressividade e realismo. O período clássico surge também o nu feminino com muita suavidade e delicadeza. Lembrando que o nu na arte, principalmente nesse período, ele é visto como a representação da divindade, da beleza, é uma coisa, não tem muito a ver com o terreno, né? Tem a ver com a perfeição, então não é visto com maus olhos, né? Então essa aqui nós temos a cópia romana da Afrodite, né? Não, ela teve essa escultura no período clássico, mas ela se perdeu, foi destruída, não se sabe certo o que aconteceu. Então aqui são as réplicas, né, que nós vimos que muita coisa são réplicas romanas. E tem uma curiosidade em relação às esculturas que foi descoberto há algum tempo que todas essas esculturas aqui que a gente vê nesse tom de mármore cru, na verdade elas eram pintadas, assim como os palácios e as esculturas egípcias. Não sei se vocês lembram, mas elas também têm uma realidade virtual que mostra como eram os palácios, como eram as grandes estátuas, elas eram todas coloridas. Então, essa tecnologia, ela é feita a partir de luz ultravioleta, que mostra que havia resquícios de marcas de pinceladas e até mesmo pigmentos sobre a superfície de algumas estátuas. Elas eram pintadas com uma técnica da eucáustica, que mistura pigmentos com cera quente. É que a gente consegue ver. Lembrando que, assim, isso aqui é uma simulação, né, virtual. As estátuas originais, elas não são pintadas, elas continuam sendo expostas desse jeito, né? Não pode, porque é um patrimônio, então ele tem que estar exposto do jeito que de fato é. Mas olha só, essa aqui, por exemplo, do período grego, né? Como era a partir dessa técnica da luz ultravioleta, dá para a gente ter uma ideia de como eram pintadas, de que cores eram pintadas, né? Os gregos eles tinham como objetivo retratar as ações humanas e feitos dos deuses da mitologia com fidelidade. Com isso, estabelece a exploração de temáticas que ressaltam o homem. E aí entra a questão do humanismo, né? Porque a arte grega ela não estava ligada somente à religião, como era o caso dos egípcios, que todas as produções, todo o estilo de vida era voltado para a religião. Na Grécia, isso foi completamente diferente. Os gregos eles transformaram a maneira de se fazer arte. A frase do filósofo grego o Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas. Essa frase ela resume bem o ideal humanista da Grécia Antiga, né? Porque coloca o homem como o centro de todas as coisas, o capaz de resolver todas as coisas. E aqui, falando de expressão facial e corporal, tem uma obra muito famosa, que é a escultura de Laoconte, que retrata a expressão com o máximo de realidade e proporções harmônicas possíveis. A expressão é tão realista que quando olhamos a escultura parece que ela irá se mexer a qualquer momento. Aqui tem um detalhe ó, dos pés, e essa obra ela conta um mito, né, que Laoconte foi atacado por serpentes marinhas. Ele e seus filhos foram atacados. E esse sofrimento todo, toda essa expressão de dor e sofrimento e luta foi retratado nessa escultura aí, que é um marco quando a gente fala de expressões faciais e corporais. No teatro grego, também importantíssimo e altamente valorizado por aquele povo, os gêneros teatrais eles se refletem até os dias de hoje. Sabemos que o teatro grego, quando o teatro começou, não era com os fins de entretenimento, como o teatro é hoje. Né? O teatro ele tinha uma outra função, mas de qualquer forma havia a expressão corporal, expressão facial,
né? Como, por exemplo, a tragédia e a comédia, que são dois gêneros que retratam textos e histórias de mitologia grega, os egípcios com os dilemas de costumes, as instituições e da existência refletidas em seus personagens. O resultado da prática do teatro era a catarse, que é a capacidade de identificar com os sentimentos expressados durante a peça, bem como o interessante da população, gerando reflexão, diálogo, o impacto nos espectadores. Alguns atores do teatro foram o Ésquilo, tem vários, né, que apresentaram peças que mesclavam a mitologia grega com acontecimentos comuns à vida humana. Na apresentação, no caso do teatro grego, os atores eles encenavam inclusive os personagens femininos, né? Porque as mulheres elas não podiam encenar, então apenas os homens podiam encenar. Isto não era um problema, pois além dos atores serem profissionais preparados, eles também utilizavam as máscaras. Então, as máscaras, elas eram extremamente importantes também quando um homem precisava fazer um papel feminino, porque as mulheres não podiam encenar, né? Então, as máscaras, elas escondiam o verdadeiro rosto e mostravam apenas o que? A expressão corporal, né? Aí tinha que ter um empenho maior para poder passar a mensagem de que o personagem que você está fazendo é de um outro gênero. Então, daí surgiram as máscaras que conhecemos hoje, representando o gênero da tragédia e da comédia, os dois principais gêneros do teatro grego. A cultura greco-romana ela foi de extrema importância para a sociedade ocidental, né? A gente sabe que hoje o modelo de democracia, de política, de arte, arquitetura, o próprio teatro, tudo começou lá na Grécia Antiga. Apesar de novas formas de expressão terem surgido, ainda assim a cultura grega ela é fundamental. O teatro grego ele possibilitou que surgisse posteriormente a pantomima, um tipo de teatro sem falas, onde os gestos e expressões faciais, eles são os únicos responsáveis por passar as mensagens nas peças, né? Então não é necessário música, dança, canto, o essencial é a expressão corporal, principalmente nas mãos. Ainda nos dias de hoje, a pantomima ela é praticada, né, extremamente praticada. Você provavelmente já brincou de fazer mímica, né? A gente já deve ter feito isso ou conhece formatos dessa brincadeira. Com ela é possível usar a criatividade para conseguir contar uma história, ideias, né? O artista da pantomima geralmente utiliza uma forte maquiagem branca no rosto, com poucos elementos que chamem a atenção para outro lugar que não as mãos e o rosto. Aí eu trouxe um trechinho para quem não conhece ou nunca viu, tem um trechinho bem rápido e a gente finaliza a nossa aula.